Começar. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as funções relativas aos lobos frontais, né? Então vocês se lembram aqui do nosso super desenho do cérebro, né? Então a gente tem aqui o nosso cérebro, né? Nós temos aqui os diferentes lobos: temporal, occipital, parietal e o frontal, né? Eu comentei com vocês, na verdade eu não tenho certeza se eu comentei com vocês, né? Que às vezes eu comento numa turma e na outra não, eu esqueço. Eu comentei onde que eu comentei, né? Mas, basicamente, a gente tem regiões do cérebro que são bastante específicas, né? Então a gente pode dizer que a gente tem três tipos principais assim, de regiões cerebrais, pelo menos na parte externa do cérebro, né? No neocórtex. A gente tem as áreas primárias, secundárias e terciárias. A gente falou disso? Não, né? Falamos? Não, né? Então, beleza. Então, o que são as áreas primárias, gente? A gente pode pensar que a área primária é uma área muito especializada. Vocês lembram daquele filme? Quem não assistiu, né, gente? Quem não assistiu, né? Aquele filme do Chaplin, né, na escola, no primeiro ano do curso, que ele fica lá o dia inteiro apertando as coisas ali, né, na esteira. Alguém não assistiu esse filme? O Chaplin fica aqui assim apertando, e daí ele sai, né, do trabalho e ele continua fazendo assim, né? Que ele faz só isso, né? Ele continua fazendo o mesmo movimento. Não me lembro o nome do filme agora, acho que é Mundo Moderno, né? Uma coisa assim. Tempos Modernos. Muito bem, muito bem. Bom. Então, a área primária ela é muito especializada. Ela faz o quê? Ela faz só isso aqui, né? Ela faz só isso aqui. Tanto que você tem especializações dentro das áreas primárias. Por exemplo, aqui no lobo occipital, né? Você tem algumas células que cuidam dessa região aqui do seu campo de visão. Tem outras que cuidam dessa região aqui, né? Ao ponto que se você danificar um conjunto de células ali, você pega ali um alfinete e danifica o suficiente, você pode perder uma parte assim do seu campo visual, por exemplo, essa parte aqui, né? A gente dá um nome para isso de escotoma. Você perdeu aqui essa parte do campo visual, mas não é que você perdeu a visão no caso do seu olho, não, aqui no cérebro, né? Como que isso funciona na audição? Basicamente por meio, né, por meio dos diferentes tons, né? Quando você tem um som muito agudo, né, é um grupo de células que faz ali a codificação. Quando o som é muito grave, já são outras células que fazem esse mesmo trabalho. Então é nesse nível de especialização que as áreas primárias atuam, né? Por exemplo, as áreas primárias motoras, né? Se você for lá e der um eletrodo, né, na região, vamos pensar, as áreas primárias motoras são essas aqui. Aqui, ó. Motoras. Se você der um choque mais ou menos aqui, ó, a pessoa vai fazer o quê? Digamos aqui é o hemisfério esquerdo, né? A pessoa vai ter um movimento na perna do outro lado. Ela vai fazer tipo assim, né? É bem específico, que essa região, que essas células aqui, elas controlam no lado oposto esses músculos aqui, né? É mais ou menos assim, né, que funciona. Similarmente o tato, né? Se você danificar as regiões, a área primária do tato é aqui, ó. Tato. Aqui no meio do cérebro, né? Esse aqui é o sulco central que faz a separação. Sulco central. Então, deixa eu escrever aqui bem pequenininho. Sulco central. Então, aqui nas áreas do tato, se você danificar, por exemplo, essa região aqui, digamos que você teve um pequeno tumor aqui, sei lá, um AVC, algo do tipo, que afetou essa pequena região. O que vai acontecer, gente?
você vai perder a sensação tátil, né, de uma parte aqui da sua mão. De repente, essa porção aqui você não vai sentir mais. Porque aquelas células que cuidavam disso não estão mais vivas, né? Pensa que cada parte da sua pele, né, você tem uma inervação, né? Cada movimento, cada dedinho do seu pé, ele tem uma inervação, que ele passa aqui pela sua medula, né? E no final ele tem uma correspondência aqui nas áreas primárias. Aqui no occipital a gente tem a visão. E aqui, no temporal, a gente tem a audição. Tá certo? Essas aqui são as áreas primárias. Então a gente pode pensar, né? Que essas áreas elas não param, né? Se você está desperto, assim, você está pegando estímulos de todas essas áreas, né, ao mesmo tempo. A gente não falou aqui do cheiro, porque o cheiro é um pouco diferente, ele funciona de um jeito diferente. Mas ao mesmo tempo que você está ouvindo, você está sentindo aqui a sua roupa, né, sobre o seu corpo. Você está ouvindo também a chuva lá no fundo, né? Você está sentindo cheiros, né? De repente um colega aí trouxe uma marmita especialmente cheirosa, você está ali de olho nela, né? E você pode estar ouvindo de repente o que os colegas estão falando, né? Nas outras salas. Você está vendo também aqui essas janelas aqui, né? Pensa, gostaria que vocês olhassem para cima. Levanta a mão quem reparou que aqui tinha exatamente 2 ventiladores, nem mais nem menos. Quem reparou? Levanta a mão. Uma minoria das pessoas, né? Quem aqui reparou nessas divisórias, nessas placas de concreto aqui em cima? Levanta a mão. Perfeito, perfeito. Você veja que é uma minoria de pessoas que perceberam os estímulos aqui da sala, né? Mas como é que pode? Isso aqui todo dia. Não é estranho isso, né? Pensa, aqui em cima, né, que tem esses buracos, né? Que ali é redondo, ali é redondo, não, ali é oval, na verdade, e aqui é quadrado, né? Tudo parece que os caras estavam fazendo aula de geometria ali em cima, né? Quem que tinha reparado? Eu não tinha reparado. Quem que tinha reparado? Você? Aí uma galera tinha reparado, mas ainda menos da metade, né? Como é que pode, meu Deus? Como é que pode, né? Um ponto importante para a gente pensar, gente, é que sempre que a gente está em um ambiente, né, especialmente, né, não apenas, mas especialmente se esse é um ambiente conhecido, é um ambiente que você já veio antes, que você já está acostumado, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que você está com uma ativação mais voltada ao hemisfério esquerdo, né, que é mais ativo quando você está em lugares conhecidos, lugares que você já está habituado, né? Você, de certa forma, vai filtrando nessas informações. Então, aquilo que chega para a nossa consciência, né, ele passa por um filtro, porque senão a gente ia ficar completamente maluco, né? Não ia dar certo, né? Eu até já comentei um pouco com você sobre isso, quando a gente estava falando de habituação, né? Quem lembra? Habituação? Falamos disso. Habituação, quem lembra? A pessoa lembra. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a gente tem uma dependência, quando a gente vai prestar atenção ao ambiente, também do nosso funcionamento subcortical. Então, a nossa atenção não é apenas aquela atenção voluntária, né? Nós temos também muitos elementos ligados à atenção involuntária. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma dificuldade significativa, digamos uma pessoa com depressão, uma pessoa que tenha TDAH,
uma pessoa que tenha, digamos assim, algum tipo de dano, né, nos pré-frontais, né, não necessariamente basta para essa pessoa, né, tentar focar para ela conseguir. Ela pode estar muito motivada, mas ela pode não conseguir, né, não conseguir focar. Outro elemento que vai influenciar isso, né, além da informação que vai chegar para nós, né, é a questão dos nossos níveis dopaminérgicos, principalmente, que eles são regulados aqui pelo tronco encefálico. Então, se eles estão abaixo do esperado, você vai ter uma dificuldade de focar, né, nas coisas. Isso vai acontecer mesmo que você se esforce, né? Então, a atenção é uma função, né? A gente pode dizer que ela é uma função complexa, né? Porque ela não depende de uma coisa só. Ela não é uma função que a gente pode dizer que é ligada às áreas primárias, né? Que são muito especializadas. É uma função relativa, principalmente às áreas terciárias, né? As secundárias, né? Só para não pular as áreas secundárias, né? As áreas secundárias, elas são adjacentes aqui às áreas primárias. E elas servem para fazer um processamento inicial dessas informações. Né? Elas são mais especializadas, né, do que as áreas terciárias. Mas elas ainda não vão estar ligadas às funções tão complexas que a gente quer estudar. Né? Vão estar ligadas a funções muito complexas, sim, mas as mais complexas vão estar aqui nas áreas terciárias. Temos aqui o pré-frontal e aqui a região parieto temporal. Essa região aqui, né? Beleza? Então tá. Então, pensando na atenção, né, ela não vai depender apenas de coisas que você não tem controle. Né? Ela vai ter também o elemento de você se forçar a prestar atenção. Né? É o que a gente chama de atenção voluntária. Atenção voluntária. Então, basicamente, né, a gente pode dividir a atenção em alguns subtipos diferentes, né, que a gente vai estudar hoje. Eu vou falar um pouquinho dos testes, né, também serve para avaliar a atenção. Mas a atenção voluntária, basicamente, é a capacidade sua de se forçar a focar em algo que você não quer. Por que essa introdução acerca da atenção mais involuntária, né, nos processos mais subcorticais? Porque você tem muitas vezes o mito, né, de nossa, né, o meu filho ele não tem TDAH não, porque sabe o que acontece? Quando ele vai jogar videogame, ele fica o dia inteiro jogando, presta atenção, que é uma beleza, né? Como vai ter TDAH se ele presta atenção? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que ele presta atenção no videogame, porque o videogame é muito legal. Simples, né? O videogame é muito legal, ele vai prestar atenção. Quando for para ler um livro de cálculo, né? Putz, daí já é outra coisa, né? Ele conseguir focar naquilo, né? Aí já talvez seja outra coisa. Talvez já seja mais difícil. Então a gente pode dizer que a atenção voluntária ela depende de elementos involuntários, né? Então, apesar desse nome, não é como se a gente pudesse simplesmente pegar e focar em qualquer coisa que a gente queira a qualquer momento. E quais são as subdivisões, pessoal, que a gente pode colocar para os tipos de atenção? Vamos começar aqui pelo primeiro. A gente tem aqui a atenção concentrada. O que seria a atenção concentrada, gente? Seria você focar em uma única coisa, né, ao mesmo tempo. Tá certo? Então, por exemplo, eu comentei com vocês querem ler o livro do Freud, a Interpretação dos Sonhos, né? Que é um catatal, né? O bichão velho ele é grande, né? Pensa, não, eu quero ler, eu não quero saber, eu vou ler esse Jane hoje mesmo, né?
eu vou começar. Aí você pega e começa a ler. Né? Você está usando a sua atenção concentrada. Você está focando em uma coisa só. É uma coisa que eu espero que você esteja usando aqui nessa aula. Hein? Mas, com certeza, deve falhar em algum momento. Né? Como que funciona no teste, né? Só para vocês terem uma noção melhor, porque eu acho que a partir do teste, a ideia é que seja uma aplicação simples, né? É uma aplicação simples, né, da função. Deixa eu colocar aqui. Eu vou dar 2 exemplos. Se jogou, né? Então, um exemplo de teste que a gente pode pensar é o D2R, né? Esse é o teste não é o mais usado, né? Mas talvez é o mais recomendado para a gente avaliar a atenção concentrada, né? Dos que estão disponíveis aqui no Brasil. Como que funciona, né, o D2R? Basicamente você tem vários Ds e Ps, né? Alguns Ds, eles têm 2 tracinhos, né? Por isso que é o D2. Né? Alguns têm 3, ou tem 1, ou tem mais. Então a pessoa ela tem que bater o olho e procurar 2 tracinhos perto de um D. Sempre que ela vê, ela risca. E ela tenta ignorar todos os outros. Mais ou menos isso. A gente tem 2 medidas aqui. Primeiro, seria a pessoa cometer muitos erros. Né? O segundo seria a pessoa ir muito devagar. Porque a ideia é que se a pessoa não tem uma explicação, não tem uma dificuldade específica relativa à velocidade de processamento, por exemplo, ela vai devagar apenas nesse tipo de teste. Né? A gente pode dizer que ela foi mais devagar porque ela sentiu mais dificuldade. Né? Essa é a interpretação. Né? Ela foi mais devagar para evitar o erro. Também a pessoa que cometeu muitos erros, né? Erros de alvo, deixou passar muitos estímulos, né? É uma pessoa que teve ali uma dificuldade para fazer o teste. Né? Então esse é um teste que a gente pode usar para avaliar a atenção. Tem um outro modelo que é extremamente comum, né? Muitos aí já devem ter feito coisa parecida. Putz, eu estou usando o teu celular aqui, tem problema? Não tem. Dá uma soprada aí. Melhor deixar ao contrário, né? Pode deixar assim? Pode. Tá. Então, basicamente a gente tem aqui um paradigma, né, de teste que ele é muito usado, né? Que é o de procurar símbolos. Né? E a gente tem 2 testes, o AOL e o BPA, que eles têm 3 medidas diferentes, né, de atenção. Além da atenção concentrada, né, ele vai trazer também outras 2, os 2 tipos, né, de atenção. É o contexto, né, que você prestar atenção. Como que eles funcionam? Né? Para atenção concentrada, os 2 são muito parecidos. É como se fosse o seguinte. Pensa, você tem que procurar esse estímulo aqui. Né? Aí você tem esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Né? Então a pessoa tem que passar e o mais rápido possível marcar todos os que são assim. Né? Isso, o mais usado no psicotécnico do é o BPA. Né? Provavelmente uma boa parte aqui da turma fez. Né? Eu mesmo fiz quando fui fazer minha prova. Né? Então, basicamente, esse aqui talvez seja o teste mais usado no Brasil. Não significa que seja o melhor,
né? O AOL e o D2R, eles são melhores do que o BPA, porque o BPA é um teste mais antigo, né? Ele está meio desatualizado. Mas não significa, né, que seja um teste ruim, né? Eu não recomendaria vocês comprarem, né? Mas se vocês, digamos assim, se um psicólogo já tem, né, não tem problema nenhum de usar. Né? Ou usar ele como complementar aos outros, né, também dá. Enfim, basicamente essa aqui é a ideia, é você procurar esses símbolos. Né? Que outros que a gente tem, pessoal? Um outro conceito dentro da atenção voluntária é o da atenção dividida, né? O que seria atenção dividida, né, gente? Uma coisa que é importante a gente falar é que a atenção concentrada, né, você não consegue colocar em múltiplos estímulos ao mesmo tempo. Vocês já ouviram falar dessa história? Né? Que a gente presta atenção a uma coisa só ao mesmo tempo. Né? A gente, nesse contexto, né, se fala da atenção concentrada. Né? Você não consegue usar a sua atenção concentrada a múltiplos estímulos ao mesmo tempo. Mas a gente viu lá na aula de memória que a gente vai automatizando os processos. Lembra? Tanto os perceptivos quanto os motores. E quando a gente automatiza o processo, o que acontece? Essa função ela fica mais ou menos dependente dos frontais. Menos, né? Isso aí. Você vai tendo menos ativação frontal e mais aqui na parte subcortical, na famosa meiola do cérebro. Né? Mais ou menos isso. Então, ali para o centro do cérebro, você vai tendo uma ativação maior, né, ligada aos núcleos da base e aos cerebelos. E por isso que é possível a gente falar em uma atenção dividida. O que seria a atenção dividida? Você divide a sua atenção em coisas que já são meio automatizadas. Né? Então, por exemplo, né, quando eu... Não sei se eu já trouxe esse exemplo aqui, né, falando de memória. Né, por coisa vocês me dão um aviso aí, para não ficar repetitivo. Né? Vocês não avisam também, eu continuo. Né? Mas durante muito tempo, eu ia para Curitiba trabalhar. Né? Eu ia toda semana. Uma época eu ia lá, atendia, daí eu dormia um dia, atendia no outro e voltava. Né? Lá no final eu fazia bate-volta. Né? E então eu conheço aquela estrada, né, de Guarapuava, Curitiba, como a palma da minha mão. Eu conheço as árvores do caminho. Né? Eu sei assim, nossa, a árvore aí é bem massa, né? Daqui a uns 2 minutos vai ter o trevo e tal. Né? Eu lembro muito bem do caminho, né? Porque eu fiz ele 1 milhão de vezes. Porque eu fiz ele 1 milhão de vezes. Né? Então, tanto por eu já saber o caminho, quanto por eu já ter me acostumado, né, com dirigir, eu posso dizer que essas duas coisas ficaram automatizadas. Né? Tanto a percepção do caminho, né, a maior parte, quanto o ato de dirigir. Não completamente, mas boa parte. Então, o que eu fazia? Né? Eu ia dirigindo, ouvindo aula, né, ou audiolivro, e tomando chimarrão ao mesmo tempo. Né? Eu ia bem de boa, né? Eu ia tomando chimarrão, ouvindo audiolivro ou ouvindo matéria que eu fazia. Às vezes que eu fazia online, né? Enfim. Tem matéria que eu fiz inteira, né, desse jeito, né? Cortado dos placar que eu levava, né? Que eles iam ouvindo lá, estatística, ouvindo, né, uns negócios muito doidos lá, filosofia, né? Mas basicamente isso, né? Então, onde estava a minha atenção concentrada? Né? Ela estava no audiolivro, né? Na aula. Você não estava prestando atenção na estrada, então, professor? Olha, concentrado não, né? Porque já estava automático. Né? Da mesma forma, quando você está dirigindo e ouvindo música, né? Ou melhor, para quem não dirige, né? Pegar um exemplo mais concebível. Né? Você está caminhando e ouvindo música, ali, curtindo ali o batidão. E ouvindo ali e andando pela 15. Né?
prestando atenção ao seu andar, ao seu caminhar. Você só está andando, sei lá. Né? Você não precisa pensar no jeito que você está andando. A sua atenção de verdade está na música. Né? O caminho você está fazendo meio no automático, mais ou menos isso. Então, o que acontece? Né? Quando você tem uma atividade que já é meio automática, ela ocupa pouco espaço, talvez, da sua capacidade atencional, permitindo que você coloque alguma outra coisa. Mesmo assim, o nível de atenção ele vai ser um pouco menor. Então, se você estiver conversando com alguém enquanto dirige, a chance de você lembrar da conversa é menor. Né? A chance de você falar uma besteira é maior. Né? Por exemplo, eu estou ali dirigindo e ouvindo aula. Né? A atenção que eu vou prestar nessa aula é menor do que se eu estivesse só ouvindo a aula. Né? Mas mesmo assim eu consigo acompanhar. Então, é mais ou menos assim que funciona a atenção dividida. Né? Ela é muito difícil de testar. Né? Vocês vão ver que o paradigma de teste da atenção dividida, né? Ele é muito útil, só que ele não digamos assim, ele parece não encaixar perfeitamente com a função. Né? Falta alguém aí fazer um teste melhor algum dia. Quem sabe um de vocês, né? Como que funciona o teste de atenção dividida? Basicamente, você tem que procurar 3 estímulos ao mesmo tempo. Né? Aí você tem vários aqui, né? Aí você tem vários estímulos, né? Aí você tem vários e você tem que procurar os 3 simultaneamente. Né? Marcar todos e não deixar passar nenhum. Não marcar nenhum errado. Né? Essa é a ideia do teste da atenção dividida. Né? Como eu comentei, um teste muito útil, né? Só que digamos assim, pensando no conceito, né? Ele não é uma aplicação tão boa do conceito quanto os testes de atenção concentrada. Assim. Beleza? Mas é mais ou menos assim. Dúvidas? Comentários? Nós temos também um teste, gente, de atenção alternada no BPA e no AOL. Né? O que é isso? Né? Antes de mostrar qualquer teste, eu queria fazer uma demonstração para vocês. Uma demonstration. Né? Pode ser? Eu vou pedir para vocês todos pegarem aí um papel e caneta. Né? Por gentileza. Pode ser lápis também, carvão, sei lá, qualquer coisa. Não precisa ser caneta. Acabei de perder. A gente perdeu meu carvão. Turma, esqueci minha pedra talhada. Né? Que saco. Eu tinha uma tábua com a matéria inteira. Esqueci. Beleza? Todos prontos? Só tá pegando aí os lápis, canetas ainda. Como é que é? É mesmo? Hoje estamos mais cansados também. Às vezes fica cansativo. Mas ó, pessoal, vamos lá. Então eu vou cronometrar aqui. Eu queria que vocês fizessem o seguinte. Ó, eu gostaria que vocês
escrevesse, né, no papel o mais rápido que vocês puderem, tá bom? Um negócio aí que eu vou falar, né? Assim que vocês terminarem, eu gostaria que vocês fossem levantando a mão, tá? Não precisa ficar levantada por muito tempo, mas levanta um pouco, né? Assim que eu ver, você abaixa, tá bom? Assim que eu terminar de falar, eu vou começar o tempo, né? Não comecem a escrever antes de eu falar já, por favor, tá? Então vamos lá. Eu gostaria que você escrevesse o seguinte: prestar atenção nem sempre é fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já! Foi todo mundo? Beleza. Tá certo. Então agora... Oi. Ah, você escreveu por extenso? Não, escrevi não. Isso é numeral mesmo. Mas era pra colocar mesmo. Que tipo assim, Ou era se você fez de um jeito, se você fez de um jeito, na próxima faça do mesmo jeito. Mas não era só a frase, então os números também colocam. Os números também tinham que pôr. Você colocou os números também, né? Você colocou só a frase? Tá bom. Sim, eu repetiu os números também. Mas ó, gente, agora é o seguinte, né? Eu gostaria agora que vocês fizessem, ó, calma lá, só escreve quando eu falar já. Fizessem exatamente a mesma coisa, né? Porém, né, para cada sílaba que vocês escreverem, eu quero que vocês coloquem um número, né? Por exemplo, prestar 2, e assim por diante, e já! Né? O que é sílaba? Foi? Acho que foi agora. Tá. Foi todo mundo, né? Beleza. Então, pessoal, na verdade o tempo 1, né, ele foi um pouquinho mais, né? Vamos pôr uns 15 aqui, porque o pessoal terminou com 12, vai ser só o texto, né? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? É uma demonstração, né? E vocês podem roubar essa técnica e aplicar com os pacientes de vocês sem problema nenhum. Até porque eu também roubei de meus alunos, né? Não foi eu que inventei, não. Eu só mudei a frase, né? Nem lembro qual era a frase que eu aprendi também. Mas, o que é isso daqui, gente? É uma demonstração do custo da alternância atencional. Né? Quando você alterna a sua atenção de uma coisa para outra, você tem um custo atencional. Né? Esse custo implica, né, maior quantidade de erros. Quem aí teve dificuldade aí quando estava fazendo as sílabas, né? Riscou, teve que... Né? Imagino que ninguém tenha errado na hora que estava só escrevendo, né? Mas na hora de fazer, ficar fazendo um pouco outro, né? Imagino que alguns tenham errado, né? E também uma maior lentidão. Olha só, aqui ó. A pessoa que terminou mais rápido, né?
a primeira parte da atividade, ela fez ali 12 a 15 segundos, né? As que mais levaram tempo, demoraram 25 segundos para copiar, para escrever a frase. Quando vocês tiveram que ficar alternando de uma coisa para outra, né? O que acontece, né? A pessoa mais rápida levou 22 segundos, a que mais demorou levou o dobro, 50 segundos, né? E pode fazer isso com o seu paciente, porque é batata, né? Não tem como, o cara vai fazer um pouquinho mais devagar, né? Essa segunda parte do que a primeira, né? Sempre que você vai mudar o seu foco atencional, você precisa de um certo tempo para você conseguir se adaptar a essa nova demanda, né? Muitos aí já devem ter percebido isso. Pensa quem tem irmão pequeno em casa ou filho, né? Vocês estão ali fazendo trabalho de neuropsicologia. Fazendo trabalho e tal. Nem tem, né, trabalho, né? Mas digamos que não tivesse. Né? Trabalho da Anabela, sei lá, do Marcelo. Estão fazendo trabalho do Marcelo. E daí, uma criança vem ali pedindo alguma coisa, né? Ah, coloca a galinha pintadinha pra mim, né? Até você voltar onde você estava, não demora um tempinho, né? Você perde um tempo ali e fala, nossa, onde que eu tinha parado mesmo? Então, você sempre tem um custo da alternância. Isso daqui que é a atenção alternada. É a capacidade de alternar o seu foco. Tá certo? Então, se a gente for pensar uma extrapolação, né? A primeira parte da atividade é você sentando e fazendo o trabalho do professor Marcelo. Né? Você senta e faz ali por uma hora, sei lá, o trabalho do professor Marcelo. Na segunda parte da atividade é você fazendo o trabalho do professor Marcelo, né? Enquanto você fala mal, né, de algum professor no grupo do WhatsApp das amigas, né? Fala, nossa, nada a ver esse professor Gabriel, hein? Meu Deus, esse cara é muito chato, meu. Nossa senhora, né? Aí você volta, não, deixa eu fazer o trabalho aqui. E daí tá você focado, né? De repente vem aquela notificação, né? Aí você, opa, daí você vai lá e responde, esse professor, mas é orelha mesmo. Aí você volta, né? Aí você volta, né, o seu foco, né, pro trabalho, faz mais um pouquinho, né? Onde que eu estava mesmo? Você faz mais um pouquinho, aí você volta lá pro grupo do WhatsApp, né? Você dá risada, posta um meme de gatinho, né? É mais ou menos isso. Então, quando você fica tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, que demandam a sua atenção concentrada, né? Você sempre tem um custo maior. Né? Você perde eficiência, né? Mais ou menos isso. Porém, algumas pessoas perdem pouca eficiência. Todo mundo vai perder eficiência. Mas para algumas pessoas, o tempo que ela vai levar fazendo a parte 2, né, não é muito maior. É sempre maior. Mas pode não ser muito maior. Né? Para algumas pessoas vai ser muito difícil alternar a atenção. Para outras, vai ser fácil alternar a atenção. Né? Mas sempre vai ter um custo. Como que é o teste, gente? Na OL e no BPA. Basicamente você tem vários estímulos, né? Você tem vários estímulos, e daí para cada linha, você tem que procurar um estímulo diferente. Né? Na primeira linha, você procura um estímulo, na segunda, você procura outro estímulo, na terceira, procura outro. Né? Basicamente isso. Então a pessoa chega aqui nessa linha, ela vem aqui e tem que procurar esse. Ela vem aqui, procura esse. Daí ela vem aqui, procura esse. É mais ou menos isso. Né? É assim que se testa, né? Porque qual que é a ideia aqui? A pessoa que tem uma atenção alternada melhor, ela vai levar menos tempo se adaptando à mudança de regra. Né? Ela vai mudar de regra mais rapidamente, mais facilmente. Né? Basicamente isso.
Beleza? Dúvidas? Comentários? A pessoa não teve arte, tipo, qualquer alteração no resultado dos testes desse tempo, pode estar nesse nas bolinhas, por exemplo. Bom, pode ser os dois, né? Que a pessoa ela vai desenvolvendo estratégias, né? Digamos assim, a pessoa cometer muitos erros é indicativo dela não ter muitas estratégias, né? Mas se a pessoa ela vai muito devagar e comete poucos erros, né? Ela pode estar compensando uma coisa que ela percebeu lá no passado, né? Nossa, se eu fizer rapidão, eu vou errar muito, então eu vou fazer bem devagar para não errar, né? Então a pessoa ela vai se adaptando, né? Os dois são indicativos de dificuldade, mas eu diria que é mais adaptativo o do tempo, né? A pessoa desenvolveu alguma estratégia para compensar. Belezinha? E, você falou pensando também esses aqui, né? O que mais vai aparecer de dificuldade para a pessoa com TDAH, né, é o da atenção concentrada. Né? Só que isso aqui não é uma regra. Né? Ela pode aparecer em todos, pode aparecer mais em outro, né? Ou ela pode ser mais intensa de repente na alternada. Né? Enfim, vai ser mais ou menos por aí. Os sintomas do TDAH eles vão estar mais ligados à atenção concentrada. Né? Beleza? É isso aí, né? Deixa eu colocar aqui esses dois aqui. A gente tem o AOL e BPA. AOL e BPA também medem a atenção concentrada. Né? Uma vantagem, gente, para vocês que vão estar começando, logo depois de formar, para quem curte essa área, né? Quem é doido, que nem o professor, né? Se vocês gostam, né, dessa parte de avaliação, o AOL é um teste bastante amigo assim, do psicólogo recém-formado. Porque você pode comprar a licença dele sem ter o manual. Né? E quando a pessoa faz, ela faz online. Né? Você ganha já a correção pronta, né? E essa correção pronta, você pode pedir para vir com a interpretação junto. Né? Então, por R$12, claro, é exclusivo para psicólogos, né? Mas por R$12 você pode aplicar a bateria completa, né? Do concentrado, dividido e alternado no seu paciente. Né? Bem bom, né? Bem bom, né? Se você quiser comprar o teste inteiro, geralmente é 300, alguém lugar, né? Bem bom. Além de você não ter que corrigir, né? Que o robô corrige para você. Tem prática. D2R também tem uma versão online, mas a física eu acho mais confiável. Falta aqui um conceito, né, gente, que a gente não falou. Esse daqui vai ser já engatilhando para a próxima aula, né, que é o da atenção seletiva. Eu gostaria que vocês tentassem pensar o da atenção seletiva separado dos outros, né? Porque a atenção seletiva, na verdade, já é uma função executiva. Né? Função executiva a gente vai ver na próxima aula, né? Mas basicamente é uma outra coisa, é um pouco mais complexo do que a atenção voluntária. Né? A gente pode pensar que seria o quê? Né? Você conseguir prestar atenção em detrimento de outras coisas. Né? Então seria a sua capacidade de focar em uma coisa quando tem outras distraindo você. Então já envolve você conseguir controlar o seu impulso de, por exemplo, ouvir a conversa da sua vizinha de carteira, né? Enquanto você está ouvindo a história da tua amiga, né? Tua amiga está contando uma história, mas está rolando uma fofoca bem legal ali do lado. Aí você está querendo prestar atenção aqui, né? Mas você está meio sendo chamada, né, para lá, né? Aí você, não, eu quero ficar aqui. Mas o pessoal ali, ai, amiga, né? Acontecendo tal coisa, meu Deus, eu quero saber também. E você se controlando ali para ficar, não, eu quero ficar aqui, eu não quero ir para lá, né? Mais ou menos isso. Ou, digamos assim, você está querendo prestar atenção na aula. Você pensa, nossa, a aula do professor Gabriel é incrível. Nossa, eu saio daqui encantado toda vez que eu venho ver as aulas.
Meu Deus, o que eu mais gosto no mundo é neuropsicologia. É matériazinha boa demais, né? Aí você está aqui, só que ao mesmo tempo os colegas estão conversando do lado, né? Aí você precisa focar aqui e eliminar o que não está, que você não quer prestar atenção. Mas de certa forma você é chamado, né, pelos outros estímulos, né? Mas você fica tentando se forçar a focar naquilo ali. Mais ou menos isso. Então isso aí seria atenção seletiva. Você selecionar o que você vai prestar atenção. Envolve um elemento a mais de complexidade, né? Porque além da atenção concentrada, tem você inibir o impulso de focar nas outras coisas, né? Isso aí a gente vai ver melhor na próxima. Mas seria a atenção seletiva. Beleza? Dúvidas? Comentários? Não? Então, e pensando numa aplicação prática para a vida de vocês, digamos assim, vocês podem ir tentando prestar atenção, né, ao dia a dia de vocês, né, para tentar identificar talvez quais que vocês têm mais facilidade ou dificuldade. É possível você conseguir manter o foco por bastante tempo, né, só que você não conseguir ter um bom desempenho indo e voltando. Isso significa o quê? Que talvez a sua estratégia de ficar ali alt-tab do WhatsApp, alt-tab trabalho do Marcelo, né, possa não funcionar muito bem. Para algumas pessoas vai funcionar melhor, para outras não, né? Então, você identificando que, nossa, quando eu pulo de uma tarefa para outra, é muito difícil para eu voltar, eu me perco, eu cometo erros, eu não sei onde eu parei, né? Opa, de repente talvez você poderia mudar a sua forma de trabalhar, né? De repente trabalhar meia hora, ver o WhatsApp. Aí trabalhar meia hora, ver o WhatsApp. Em vez de ficar trabalhando o WhatsApp, né? É uma aplicação aí para vocês e para os seus pacientes também. Beleza? Tudo bom. Então, eu acredito que a gente poderia fazer uma super atividade. Pode ser? Eu acho que vocês poderiam se reunir em grupos, então. Pode ser até 6 pessoas, tá bom? Até 6, mais que isso vira muita bagunça, né? Até 6 tá ok. Mas se reúnam em grupos. Individual não vai ganhar nada. Tá pelo menos ali. Pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 3. 3 a 6.